Bezerra Hashem da Fiut Het de Psachim. Estamos da Fiut Zayin Amud B, da Fiut Zayin no verso, na sexta linha de baixo para cima, Ibaya Leum. No meio de um assunto. Pino de Rabi Yudá, que vimos no DAF anterior. O DAF falou aparentemente que um líquido impuro impurifica também alimentos, também utensílios pela Torá. Quando trouxe uma prova contra isso, ele respondeu que Rabi Yudá voltou atrás. Rabi Yudá com certeza não sustenta mais que um líquido impuro impurifica utensílios pela Torá. A questão é, será que Rabi Yudá voltou atrás e sustenta que líquidos impuros não impurificam também alimentos pela Torá ou não? Você vai falar que é Agmará. E vai lhe perguntar aos sábios, Mekeli Rude Adarbe, talvez Rabi Yudá voltou atrás com relação ao líquido impuro impurificando utensílios pela Torá, Avabel Halim, talvez com relação a alimentos, que Rabi Yossi e Rabi Shimon se vira lei. Talvez Rabi Yudá sustenta como Rabi Yossi e Rabi Shimon, que sustentam que o líquido impuro impurifica alimentos pela Torá, ou Dilma, ou talvez Legamre Adarbe. Talvez Rabi Yudá voltou atrás de todas as alachot e sustenta que um líquido impuro não impurifica também alimentos pela Torá. Que Rabi Meir, como Rabi Meir sustenta que toda impureza, que o líquido impuro impurifica alimentos, é só impureza rabínica, não impureza pela Torá. Responde a Amara Nachman bar Yitzchak, falou o sábio Tashma, uma prova. Parash Shatetá Meichatat, uma vaca que bebeu Meichatat. Meichatat é aquela água de uma fonte que o Cohen colocou as cinzas da parada, uma da vaca vermelha para purificação, junto Memet, uma pessoa impura, a impureza do falecido. A halachá é que Meichatat, essa água da purificação, é um avatuma, é uma das fontes da impureza. É um dos mistérios da Torá, como pode ser que um avatuma purifica a impureza do falecido. Porém, essa é a halachá, a Meichatat é um avatuma, uma das fontes da impureza. Uma pessoa que encosta na Meichatat, ele vira Rishonatum, primeiro grau de impureza. O caso é, uma vaca bebeu essa água de Meichatat, fizeram a shchita, o abate dessa vaca dentro de 24 horas. Isso que a vaca consumiu o Meichatat. A carne dessa vaca, depois da shchita, com certeza, está impuro. Durante a vida da vaca, a vaca não está impura. Porém, depois da shchita, a meichatat, a água da purificação, impurifica essa vaca. Esse é o vídeo de Tanakama. Rabi Yudá discute com o Tanakama. Rabi Yudá fala, Rabi Yudá, batlu bemeia. A meichatat se anulou dentro do corpo da vaca. Ou seja, no momento que esse meichatat entra no corpo do animal, ele já não é mais meichatat que purifica uma pessoa impura, a empresa de Tememet, a empresa do falecido. O motivo disso é que o Cohen tem que estar ciente e com a intenção de usar esse meichatat, não perder o meichatat de vista para que o meichatat possa purificar uma outra pessoa. E aqui, com certeza, o Cohen já desligou sua atenção desse meichatat, mas que não é mais possível usar esse meichatat que está no corpo do animal para a purificação de outra pessoa. Essa água já não é mais meichatat, água da purificação, já não é mais também um avatuma, uma fonte da impureza. Por isso fala Rabi Yudá que a carne do animal não está impura. Para ele falar uma vez, por isso se fôssemos entender Mikelimo de Adarbe, que Rabi Yudá só voltou atrás dessa halachá que um líquido impuro não purifica mais um utensílio. Avabel Halim, que Rabi Yossi e Rabi Shimon. Porém, Rabi Yudá sustenta como Rabi Yossi e Rabi Shimon que o líquido impuro sim purifica alimentos secos pela Torá. Amai batlu bemeia legamre. Porque Rabi Yudá falou que esse meichatat não impurifica mais a carne do animal, nenhuma impureza aparentemente. Neiretuma hamuralo mitamu. Dá para entender porque o meichatat não vai impurificar uma impureza grave? O meichatat já não é mais um avatuma, uma fonte da impureza. Tumakala mianitam. Porém, o meichatat, a água da purificação, deveria impurificar uma impureza leve. Ou seja, o meichatat entrando no corpo do animal virou água simples. Porém, essa água simples é uma extensão do meichatat. Fala Rashi, a água simples encostou no meichatat. Que momento de transição entre o meichatat para virar uma água simples, existiu um contato aqui entre o meichatat e a água simples. A água simples encostou em si próprio
e se impurificou em presença de Rishon Latumá, o primeiro grau de impureza, um grau abaixo do Avatumá. Pergunta agora que essa água simples, que é um Rishon Latumá, deveria impurificar a carne do animal para virar Sheni Latumá, o segundo grau de impureza. Porque a Bíblia fala que o Meichatat não impurifica a carne do animal. Aparentemente, Deus sustenta que essa água simples não impurifica mais a carne do animal, porque um líquido impuro não impurifica um alimento. Ou seja, com certeza o Meichatat, que é um líquido impuro, impurificaria a carne do animal, com certeza. Toda a questão se um líquido impuro impurifica um alimento é com relação a um Rishon Latumá ou um Sheni Latumá, o segundo grau de impureza. Precisa aqui claramente que a Bíblia voltou atrás, isso sendo que um líquido impuro, como essa água simples no estômago do animal, não impurifica um alimento, por isso o animal está puro. Eu falo, mas não tem uma prova daqui. Mas o que a Bíblia pensou em falar que essa Meichatat se anulou, não é mais Meichatat. Nami Batlu mitumah hamura, aval tumah kala metamu. Pode ser que a Bíblia pensou em falar que a Meichatat se anulou, já não é mais Meichatat, porém virou água simples. E pode ser que essa água simples assim impurifica a carne do animal, uma impureza de Sheni, o segundo grau de impureza. Pode ser que a Bíblia sustenta que um líquido impuro impurifica um alimento pela Torá, não tem uma prova para isso. Ele fala, se realmente isso que a Bíblia pensou em falar, que a carne está impura, impureza de Sheni Latumá. Nichla, se deduz aqui que está na cama, que impurificou essa carne do animal. Savar Tumá Hamurá, Namimetamu, deve ser que ele entendeu que esse Meichatat, que é um Avatumá ainda, mesmo no corpo do animal, continua sendo um Avatumá, impurifica a carne do animal Rishon Latumá, primeiro grau de impureza. Diferente da Bíblia que fala que a carne é um segundo grau de impureza. Então, na câmera daqui, a carne virou um Rishon Latumá, primeiro grau de impureza. Porém, pergunta a Habessará Tamektani. Porém, a Breda não falou assim. A Breda falou que a carne do animal está impura. Aparentemente a carne está impura, porém algo que encostou na carne não se impurifica. Ou seja, a carne deve ser segundo grau de impureza. E segundo grau de impureza não impurifica um outro objeto de Hulin, que não é sagrado. O terceiro grau de impureza, não existe o terceiro grau de impureza, aparentemente, em Hulin, alimentos que não são sagrados. Deve ser que a Bíblia fala aqui, Batla Bemeia, que a Meichatat não impurifica mais o corpo do animal, nenhuma impureza. E Tanakama sustenta que Meichatat entrando no corpo do animal virou Rishon Latumá, virou um líquido simples e impurifica a carne do animal, Sheni Latumá, segundo grau de impureza, e a carne do animal não impurifica outro objeto, Shlishi, terceiro grau de impureza. Então realmente se vê daqui que a Bíblia sustenta que um líquido impuro não impurifica o alimento, por isso essa água simples, que era anteriormente Meichatat, não impurifica mais a carne do animal, nenhuma impureza. Ou seja, os Hamim sim decretaram que um líquido impuro impurifica um alimento seco, porém eles não decretaram nessa situação onde o líquido está dentro do corpo do animal, que não é comum que isso aconteça. Eles não decretaram que essa água simples no corpo do animal, que era anteriormente o Meichatat, impurificaria a carne do animal. Ele fala, mas também não tem uma prova. Pode ser que ele assim sustenta que um líquido impuro impurifica um alimento pela Torá. Como? Kula Rabi Udai. Talvez toda a Braita é só a opinião de Rabi Udai, não existe duas opiniões aqui. Está faltando um pedaço da Braita e temos que preencher. Parash Shatetá Meichatat, uma vaca que bebeu Meichatat, Besarat também, a sua carne depois da Shchitá está impuro. Como se trata essa impureza? Tumakalá é só uma impureza leve, impureza de Shenira, tomar o segundo grau de impureza, Aval Tumah Hamurá, porém não uma impureza grave, ou seja, que Meichatat impurificaria a impureza de Avatumá, tornando a carne do animal Rishon, primeiro grau de impureza. Por quê? Shirabiudá homem, que fala Rabiudá, Batlo Bemeia, que a Bíblia fala que o Meichatat entrando no corpo do animal não é mais Meichatat, já não serve para a purificação de outras pessoas, não impurifica também. Talvez assim, virou Rishon, primeiro grau, e torna a carne Sheni, segundo grau de impureza, por isso é uma Tumah Kalá, uma impureza leve que não impurifica outros.
E não tem uma prova daqui da opinião de Rabi Yehuda. Se Rabi Yehuda voltou atrás, que um líquido impuro não impurifica talvez alimentos, ou talvez sim sustenta que um líquido impuro impurifica alimentos, não está claro. Ravashi tem uma outra resposta. Ravashi chama, fala Ravashi, Leolam batu bemea legamre. Pode ser que Rabi Yehuda pensou em falar que o meirada não impurifica mais, pode ser que não impurifica nem sheni, o segundo grau de impureza. A pergunta era, aparentemente se vê daqui que um líquido impuro não impurifica um alimento seco, por isso essa água no corpo do animal, que era anteriormente o meirada, não impurifica a carne do animal. Por falar abaixo, talvez um líquido impuro sim impurifica um alimento seco. Aqui é diferente, Mishum de avalei mashke saruach. Muito que essa água entra no corpo do animal, já não é mais um mashke, já não é mais um líquido potável. Pessoas têm a aversão de usar um líquido desses. Com certeza, já não é mais um mashke, um líquido importante pela halachá, e não tem mais impureza, um líquido que não é um mashke, não é um líquido importante pela halachá, não transfere impureza, também não é impuro. Mas pode ser que um líquido impuro, potável, sim impurificaria alimentos secos, conforme Rabi Yehuda. Mas não está claro qual é a opinião de Rabi Yehuda na conclusão. Continua a Gemara. Rabi Yossi e Rabi Shimon, fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, vimos anteriormente também. Lo chalim tmeim lakelim teorim. Temos uma dúvida se um líquido impuro impurificou alimentos. Na dúvida temos que impurificar esses alimentos. O motivo é que, conforme Rabi Yossi e Rabi Shimon, um líquido impuro impurifica alimentos pela Torá. Temos uma dúvida se existe uma impureza da Torá ou não existe a impureza da Torá em certo objeto. Se essa dúvida é num recinto privado, no Reshut Yahid, temos que dificultar a halachá e para todos os efeitos esse objeto está impuro. Lakelim teorim, se temos uma dúvida se um líquido impuro impurificou um utensílio, teorim. Então facilitamos a halachá e não impurificamos esse utensílio na dúvida. O motivo é que um líquido impuro impurifica o utensílio só medida banana sobre a lei rabínica e os rabinos não decretaram impureza na dúvida. Só uma situação que temos certeza que está impuro. Falou o sábio. Rabi Yossi beshitat Rabi Akiva rabo amra. Fala, isso que Rabi Yossi falou que um líquido impurifica um alimento pela Torá, ele vai com a opinião de Rabi Akiva, seu rabino. Que o quê? De darish itma yetame. Que Rabi Akiva explica do pasuk explicitamente que um líquido impurifica um alimento seco. Significa isso itma yetame. Detalhe como fala a Mishnah. Bo bayom, naquele dia, o dia que Rabi Yochanan ben Zakkai virou o presidente do povo de Israel, Darash Rabi Akiva explicou os psukim. Kol kli cheres asher yipol mehem, qualquer utensílio de barro que um réptil caiu dentro dele. A continuação do pasuk é: se tem um alimento seco dentro desse utensílio de barro, itama. Esse alimento seco vai se impurificar. Ou se tem um líquido dentro desse utensílio de barro, esse líquido vai se impurificar também, itama. O caso é que um réptil, uma ava, toma uma fonte da impureza, encostando no utensílio, o utensílio vira lishon, primeiro nível de impureza, encostando esse utensílio num alimento seco ou num líquido, eles viram sheni, segundo grau de impureza. Porém o pasuk não fala tamé, que esse alimento e esse líquido estão impuros. E no meio também o pasuk não fala que esses objetos estão impuros, ela itama, vão estar impuros, no futuro aparentemente. O que significa itama? Já estão impuros naquele momento. Fala aqui, vai itame acherim. O que a Torá queria indicar é que esses alimentos secos, ou esses líquidos, impurificam outros. E também vão impurificar outros. Você vê aqui claramente que o que? Limeda que kasheni shelse shlishi bechulin. Fala aqui uma novidade muito grande. Que se temos um alimento seco ou um líquido que são shenilatumas, segundo grau de impureza, mesmo assim itame, vão impurificar outros. Vimos nas sugiot anterioras que aparentemente não existe o terceiro grau de impureza, bechulin, objetos não sagrados. Só existe o terceiro grau de impureza, em trumot, oferendas do Kohen, kodashim, sacrifícios, porém não bechulin. Aqui falaria aqui claramente que esse alimento seco, esse líquido que entraria em contato com o rishon latumá, aquele utensílio, que tinha entrado em contato com o réptil, que é um avatumá, esses alimentos secos, esses líquidos são sheni, segundo grau de impureza, e também vão impurificar outros, mesmo chulim, qualquer objeto, vão se impurificar, vão virar terceiro grau de impureza também em objetos não sagrados. Falando, se vê claramente de Rabi Akiva que um alimento seco e um alimento líquido impurificam outros pela Torá. O alimento líquido vai impurificar outro alimento seco, vamos ver a continuação.
pela Torá. E a Yossi que falou claramente isso, que um líquido impuro impurifica alimentos secos pela Torá, se baseou na opinião de Rabi Akiva. Ele fala, como vamos explicar a continuação dos psukim conforme Rabi Akiva? Como acho que é qualquer líquido potável, bekol kli itama, dentro de qualquer utensílio impuro, itama vão virar impuros, e também Rabi Akiva vai explicar que esse líquido vai purificar outros alimentos. Letame tumat ochalim, fala que a Braita, Rabi Akiva vai explicar que um líquido impuro vai purificar alimentos secos. Você fala que um líquido impuro vai purificar alimentos secos, porém não alimentos líquidos. Ou talvez você pensou em falar que um líquido impuro vai purificar outro líquido impuro. Amarta lokahaya. Não podemos falar esse segundo lado, que um líquido vai purificar outro líquido. Mas lokahaya, o que significa isso? Que não podemos falar essa segunda opção. Não encontramos que um alimento impuro impurifica um outro alimento da mesma espécie. Um alimento seco não impurifica outro alimento seco, e um alimento líquido não impurifica outro alimento líquido. Vamos ver várias fontes para isso na continuação, no Amud Bet. Por isso fala aqui Rav Papa, explicando a opinião de Rabi Akiva, que eu posso falar Itamé, o líquido vai impurificar um alimento seco, não um alimento líquido. Não podemos explicar os psukim falando que um alimento líquido vai purificar outro alimento líquido. Não podemos falar itamar também tomar mashkin, que um líquido vai purificar outro líquido. Desde a kadatar itamar descer falei também tomar mashkin, que se vamos explicar que isso que a Torá falou itamar com relação a um líquido impuro que vai purificar outro líquido, itamar derecha, não é também tomar mashkin, aparentemente. Isso que a Torá falou no princípio, Itamá, com relação ao alimento seco que encostou naquele utensílio que é um rishon, que tinha encostado no réptil. Esse alimento seco também, Itamá, vai se impurificar e Itamé vai impurificar outros. Aparentemente, vai purificar também líquidos. É o mesmo Itamá que se sente com relação a alimentos secos, também se sente com relação a alimentos líquidos. Então, se é assim, que o alimento seco e o alimento vai purificar alimentos líquidos, na Arvino Venirtevino, a Torá poderia juntar esses dois exemplos, alimentos secos e líquidos, no mesmo passo, e falar essa halakha que eles impurificam alimentos líquidos e não alimentos secos. Como a Torá poderia falar, Mikola ochel asher yachet, qualquer alimento seco, comestível, asher yavo alav maim, que foi urchado, ficou vulnerável a receber impureza, através que se umidificou com água ou outro líquido. E a Torá não ia falar Itamá ainda, esperar e falar Itamá no final, que vai se impurificar. Ou seja, o caso é que o alimento seco entrou naquele utensílio que era lixó no primeiro grau de impureza. Como acho que é a xerechate, qualquer líquido que também é potável, bekol kli Itamá, dentro daquele utensílio impuro, Itamá vão se impurificar, também o alimento seco, também o alimento líquido, e Itamé vão impurificar alimentos líquidos. Amatrei Itamar, Amali, porque a Torá falou Itamar com relação a alimentos secos. Alimentos secos vão impurificar outras substâncias. E falou Itamar também com relação a alimentos líquidos, que é a mesma coisa. Ela Itamar derecha, Itamar tumat mashkin. Itamar descer, Itamar tumat uchali. Deve ser que, isso que a Torá falou no princípio Itamar, com relação a alimento seco, Itamar tumat mashkin, que o alimento seco impurifica um alimento líquido. Itamá descer, vai também tomar tocharim, isso que a Torá falou com relação ao alimento líquido, Itamá, vai se impurificar e vai impurificar outros também. Ele também tomar tocharim, significa que vai impurificar outros alimentos secos, não alimentos líquidos. Agora, isso aqui é a continuação, por que não podemos falar que um alimento seco impurifica outro alimento seco, e um alimento líquido impurifica outro alimento líquido? Mesmo que a Torá falou duas vezes a palavra Itamá, que vão se impurificar e impurificar outros, também com relação ao alimento seco, também com relação ao alimento líquido, onde a Gemara entendeu que um alimento seco impurifica um alimento líquido, o alimento líquido impurifica outro alimento seco, por que não um alimento seco impurifica outro seco e um líquido impurifica outro líquido? A Gemara vai explicar na continuação na Amud Bet. Falando, talvez que a Torá falou que um alimento líquido impuro impurifica outro, não significa outro alimento, significa talvez outro utensílio.
Temos uma dedução para falar que um alimento líquido impuro não impurifica um utensílio. Por quê? O makli shemetame mashke, el metame kli. Um utensílio que é rishon, primeiro grau de impureza, ele impurifica outro líquido. El metame kli. Porém, ele não impurifica outro utensílio. A halakha é que são avatumá, uma fonte de impureza, impurifica pessoas e utensílios. Esse utensílio, que é um rishon, primeiro grau de impureza, não impurifica outro utensílio, porém impurifica outros líquidos. Mas porém líquidos que se impurificaram através de um utensílio, e esse utensílio é um rishon, primeiro grau de impureza, que esse é o caso do Pasuk. O Pasuk fala com relação a um réptil, que é um avatumá, entrou dentro de um utensílio, virou rishon, primeiro grau de impureza. Encostou num líquido, virou sheni, segundo grau de impureza. Então, mashkina bain mahmat kli. Esse líquido que se impurificou através de um outro utensílio, ele não tem shelo itamu etakelim, não é dedutivo daqui que um líquido desses que encostou num utensílio, o utensílio era rishon, primeiro grau de impureza, o líquido virou sheni, não é dedutivo daqui que esse líquido não vai purificar um utensílio? Se um utensílio que é rishon encostou em outro utensílio, ele não impurificou outro utensílio. Com certeza, um líquido que encostou no utensílio impuro e se impurificou, a impureza de sheni, segundo grau de impureza, se encostar em outro utensílio, com certeza não vai purificar esse outro utensílio. Então o passo que fala itamá, que significa itamé, que esse líquido vai purificar outro, seria outro alimento seco e não um utensílio. Pergunta veima, podemos explicar o passo diferente? Quilômetro mashkina baim mahmat kli. Qual líquido não impurifica utensílios? Um líquido encostou em outro utensílio e esse líquido virou sheni, segundo grau de impureza. Avamashkina baim mahmat sheres. Porém, com relação a líquidos que encostaram num réptil, o réptil avatumá impurificou os líquidos, virou rishon. Achinam demetel. Pode ser que esses líquidos impurificam o utensílio. E pode ser que isso que o pastor falou, itamá, um líquido impuro impurifica outro, significa um utensílio. Porque Rabi Yossi e Rabi Shimon falaram que não existe uma impureza que um líquido impuro impurifica um utensílio pela Torá. Pode ser que sim. Ele fala que mashkina baim mahmat sheres mirtiv. O passuco não se trata de um líquido que encostou diretamente num réptil. O passuco se trata de um líquido que encostou no utensílio e o utensílio encostou no réptil. Isso que é o passuco que vimos anteriormente. Consequentemente, não podemos explicar que o passuco se trata realmente disso, que um líquido que é um rishon, primeiro grau de impureza, porque encostou num réptil, vai impurificar utensílios. O passuco se trata de um líquido que é sheni, segundo grau de impureza, e não pode ser que esse líquido vai impurificar utensílios, deve ser que impurifica alimentos secos. Se você falar agora velav, viramos a página, velav mekav vachomer kati. Continua agora explicando como um líquido que encostou num réptil não é um caso explícito no passuco, porém se aprende isso por dedução. Qual é a dedução? Uma mashkina bain mahmat kli. Com relação a um líquido que encostou num utensílio, o utensílio é rishon, primeiro nível de impureza, encostou num líquido, o líquido virou sheni, segundo grau de impureza, metamim. Esse líquido impurifica outros alimentos secos, como já vimos, itamé acherim. Mashkina bain mahmat sheretz lokoshken. Se temos um líquido que encostou diretamente no réptil, não é dedutivo daqui que esse líquido vai impurificar outros alimentos secos? Com certeza é dedutivo daqui. Se um líquido encostou no utensílio, que encostou no réptil, o líquido impurifica alimentos secos. Considerando um líquido que encostou diretamente no réptil, vai impurificar alimentos secos. Não podemos falar que o líquido que encostou no réptil é mais grave do que um líquido que encostou no utensílio que encostou no réptil. Porque daí lavou minadin liot kanidon. Temos o conceito de dayo. Dayo significa que é suficiente. Ou seja, o caso que o líquido encostou no réptil é mais grave do que o caso que o líquido encostou no utensílio que encostou no réptil. Aparentemente poderíamos falar que talvez o líquido encostou no réptil é mais grave do que o líquido encostou no utensílio, e o líquido encostou no réptil vai impurificar também o utensílio. Porém, falamos que não. Daí eu lavou minadin, é suficiente falar que as mesmas alachot que temos com relação ao líquido que encostou no utensílio, é as mesmas alachot que temos com relação ao líquido que encostou no réptil diretamente, que não impurificam utensílios, só impurificam alimentos secos pela Torá. Como podemos explicar conforme Rabi Akiva? O primeiro passo que fala com relação a alimentos secos que encostaram nesse aquele utensílio que encostou no réptil,
O utensílio é Rishon, primeiro grau de impureza. O alimento seco virou Sheni, segundo grau de impureza, o utensílio Itamá. Vai se impurificar, significa Itamé também. Mikola okla Sheli Achel. A Sheli avô alavmai. Qualquer alimento seco, comestível, que ficou vulnerável à impureza porque se umidificou anteriormente, Itamá vai se impurificar. Aqui vai Itamé, vai impurificar outros. Por isso o Torá não falou Tamé, é impuro. Falou Itamá, vai ser impuro, para falar que Itamé vai impurificar outros. Letamé tamashkin, significa impurificar líquidos, não impurificar alimentos secos como já vimos. Atalme letamé tamashkin, o eno letamé etakli. Você diz que um alimento seco impurifica líquidos, ou você diz que alimentos secos impurificam utensílios? O que o pastor pensa em falar Itamé? A Marta Kalva Homer. Temos uma dedução para falar que um alimento seco não impurifica utensílios. Por quê? Uma mashke, siga com relação a líquidos impuros. Shemetame ochel, que impurificam alimentos secos. Enometame kli, não impurificam utensílios, como já vimos anteriormente. Ochel shemetame ochel, um alimento seco que não impurifica um alimento seco, só impurifica alimentos líquidos. Enodin sheloitame kli, não é dedutivo daqui que um alimento seco não vai impurificar um utensílio, se um líquido que é mais grave do que alimento seco, porque o líquido impurifica também alimentos secos. Não impurifica utensílios, um alimento seco que é mais leve do que um líquido, que não impurifica alimentos secos, com certeza não vai impurificar também utensílios. Então, é uma dedução. É uma dedução. Então, como eu vou explicar esse passo que fala que o alimento seco, que é segundo grau de impureza, impurifica outros? O que ele impurifica? Letamé, tamashkin, porque o alimento seco impuro impurifica líquidos. Por que líquidos? Porque os líquidos recebem a impureza mais fácil do que outros objetos. A pergunta é por que essa Braita tem que falar esse motivo que o líquido recebe a impureza mais fácil do que outros objetos. Porque a Braita usou esse motivo? Poderíamos usar outro motivo, e não temos nenhuma outra opção de falar que o alimento seco impurifica. Não pode ser que o alimento seco impurifica alimentos secos. Como já vimos, aprendi a Fapa, vimos as fontes disso na frente, que um alimento não impurifica outro alimento da mesma espécie. Não pode ser que o alimento seco impurifica utensílios, que já aprendemos de Kavahor por dedução. Assim como um líquido impuro não impurifica utensílios, com certeza alimentos secos não impurificam utensílios. Só sobrou a opção de falar que alimento seco impurifica líquidos, e mesmo assim a Braita usa um outro motivo, porque os líquidos recebem impureza mais fácil do que outros alimentos. Porque isso é necessário? Mas a Braita pensou em falar. Mas se fôssemos falar, Ochel Hamur, talvez alimentos secos são mais graves do que líquidos. Por quê? Demitame Mashkin, que o alimento seco impurifica alimentos líquidos. O alimento líquido não impurifica alimentos líquidos, só alimentos secos. Nitame Alekli, talvez um alimento seco que é mais grave do que um alimento líquido, impurifica um utensílio. O alimento líquido não impurifica alimentos líquidos, não impurifica utensílios também. O alimento seco que impurifica líquidos, talvez impurifica utensílios. Então a Braita queria justificar porque falamos anteriormente que o alimento seco impurifica justamente o alimento líquido, não utensílios. Por quê? Explica como era. O Humra de Mashkino, o motivo que o alimento seco impurifica alimentos líquidos não é porque o alimento seco tem uma lei de impureza mais grave do que alimentos líquidos. Alimentos líquidos não impurificam outros líquidos, e alimentos secos sim impurificam alimentos líquidos. O motivo é, o Humra de Mashkino, é porque alimentos líquidos são mais sensíveis à impureza. Tem uma lei mais rígida com relação à impureza do que alimentos secos. Então, uma vez que alimentos líquidos não impurificam utensílios, com certeza alimentos secos também não impurificam utensílios. E o pastor que fala que o alimento seco Itamé vai impurificar outros, e vai impurificar alimentos líquidos, não alimentos secos. De onde se vê que o alimento líquido é mais sensível e tem leis mais rígidas com relação à impureza? Porque alimentos líquidos sempre recebem impureza. Alimentos secos precisam de Hersher. Hersher significa ficar vulnerável a receber a impureza. Tem que se umidificar. Porque alimentos líquidos estão sempre vulneráveis a receber a impureza. Você vê daqui que as leis com relação a alimentos líquidos é mais rígida do que as leis com relação a alimentos secos. Isso fala na continuação, Maya Lilatá.
onde se vê realmente que o alimento líquido recebe a impureza com mais facilidade do que o alimento seco. O alimento líquido sempre recebe a impureza, mesmo sem um encher de outro alimento. Ou seja, não precisa de um outro alimento torná-lo vulnerável a receber a impureza, o líquido sempre recebe a impureza. Diferente de um alimento seco, que precisa de um alimento líquido que umidifique esse alimento seco para torná-lo vulnerável a receber a impureza, que se vê que os líquidos têm halachot mais rígidas com relação à impureza do que alimentos secos, e se os líquidos não impurificam utensílios, considerar alimentos secos também não impurificam utensílios. Agora eu vou validar com relação a que vimos anteriormente, que um alimento seco não impurifica alimentos secos, e sim alimentos líquidos, e o líquido não impurifica outros líquidos, e sim outros secos. Por quê? Itama de eno seka yotseba. A Torá falou itama, a Torá não falou tamé, que esse alimento seco, alimento líquido encostado naquele utensílio, estão impuros. Falou itama, vão estar impuros. Significa vão estar impuros. Porque ela falou itamé, que vão impurificar outros. A Torá não falou também itamé. Porque a Torá não falou itamé? Você tem outra alahá que está indicada nessa palavra. Itama de eno seka yotseba. A Torá falou itama, significa limitando isso que um alimento impurifica outro. Não falou itamé. Se a Torá falasse itamé, íamos entender que alimento seco impurifica tanto secos quanto líquidos, e também líquidos impurificam tanto secos quanto os líquidos. A Torá falou itamá, diferenciando um pouco essa linguagem, limitando essa alahá que um alimento purifica outro. De eno seka yotseba, que o alimento seco não impurifica outro seco, e sim outro líquido. O alimento líquido não impurifica líquidos, e sim alimentos secos. Pergunta me'acha nafka. Aprendemos essa alahá desse pasuk. Me'ata nafka. Aprendemos de outro pasuk. Ve'hiutan ma'im al-zera. Se uma semente se umidificou com água ou qualquer outro líquido, ve'nafal minivlatam alav tamehu, e um réptil encostou nessa semente, depois do Hershe, depois que essa semente encostou num líquido, está vulnerável a receber a impureza, encostou num réptil tamehu, então consequentemente a semente se impurificou. A Torá falou tamehu, a semente está impura. Por que a Torá falou tamehu, a semente está impura? Veio limitar um pouco mais essa alahá, utame, somente a semente está impura. Ve'eno setuma kayotseba, porém a semente não impurifica outros alimentos, ou seja, a semente não impurifica outras sementes ou outros alimentos secos. Vimos anteriormente que o alimento seco impurifica líquidos não secos. Porque a Torá falou duas vezes a mesma alahá, que um alimento seco não impurifica do alimento seco, e o líquido não impurifica do alimento líquido, porque ele serve duas vezes também com relação a isso que vimos em Itamá. A Torá mudou um pouco a linguagem, não falou Itamé, e também Tameu, outro passo que só a semente está impura, porém outras sementes não estão impuras. Porque a Torá tem que falar duas vezes a mesma alahá. Falando, Hachad mashkina bain mahmat sheretz, vechad mashkina bain mahmat kli. Falou duas vezes porque se trata de dois tipos de alimentos diferentes. Um alimento é um líquido que encostou num réptil, o líquido do Rishon, primeiro grau de impureza, porque o réptil é avatuma. Outro passo que é mashkina bain mahmat kli, um líquido que encostou no utensílio, e o utensílio tinha encostado num réptil. O utensílio é Rishon, e o líquido virou shenilatuma. E nas duas situações, o líquido não impurifica outros líquidos, e sim alimentos sólidos. Vetzrich é assim necessário falar desses dois psukim. Que se fôssemos escutar que um líquido que foi impurificado através de um utensílio não impurifica outros líquidos, Mishum de Lochamili, porque essa impureza não é uma impureza tão grave assim, impureza de Sheni, segundo grau de impureza. Avaru Mashkina Baim Mahmat Sheretz, porém, com relação a líquidos que encostaram num réptil diretamente, de Hamili, que tem uma impureza mais grave, a impureza de Rishon, primeiro grau de impureza, Eima Ose Tuma Kayotseba, poderíamos pensar que esse líquido impurifica outros líquidos. A Torá falou os dois psukim, que em nenhuma das situações um líquido impurifica outros líquidos, consequentemente também um alimento seco não impurifica outro alimento seco. Pergunta a Birishmoina, Mashkina Baim Mahmat Sheretz, Vekoshko Mashkina Baim Mahmat Kli. A Torá poderia falar um pasuk só, com relação a um líquido que encostou no réptil diretamente, que é Rishon, primeiro grau de impureza, e não impurifica outros líquidos, consequentemente já entenderíamos que um líquido que encostou no utensílio, e o utensílio tinha encostado num réptil, um líquido virou Sheni, segundo grau de impureza, não impurifica outros líquidos, por consequência, porque a Torá tem que falar duas vezes a mesma alahá, falando,
Realmente a Torá se esforçou e escreveu algo que nós podemos deduzir sozinhos. Às vezes a Torá faz isso, escrever algo que aprendemos por Kal Vachomer também, por dedução. Continuou Ramale e Ravina Ravashi. Ravina perguntou para Ravashi. Veha Amar Rava. Rava falou diferente em outra situação. Com relação ao opinião de Rabi Yossi. Vimos anteriormente que a opinião de Rabi Yossi é que um líquido impuro impurificaria alimentos pela Torá. E Amar falou que Rabi Yossi vai com a opinião de Rabi Akiva, seu rabino. Rabi Akiva aprendeu que Itamá significa Itamé, Itamé Acherim, um líquido que encostou num utensílio impuro, Itamá vai se impurificar e Itamé vai impurificar outros alimentos secos. Rabi Yossi concorda com Rabi Akiva. Porque falou Rava diferente, Lo Rabi Yossi Savar que Rabi Akiva. Rabi Yossi não ensina como Rabi Akiva. Façam esses psukim que Rabi Akiva entendeu que os alimentos são o segundo grau de impureza. Shinila Tumá impurificam Hulin, alimentos não sagrados, que é o terceiro grau de impureza, como já vimos no começo do Daf. Rabi Yossi não concorda com isso. Velo Rabi Akiva Savar que Rabi Yossi, também Rabi Akiva não concorda com Rabi Yossi. O segundo de Rabi Yossi vai ser que vamos ver no Daf seguinte, onde se aprende que existe o quarto grau de impureza com relação ao sacrifício. Rabi Akiva não ensina como Rabi Yossi. Então, pode ser que falamos anteriormente que Rabi Yossi ensina como Rabi Akiva. Se Rava falou que Rabi Yossi não ensina como Rabi Akiva. Amarle, falou Ravashi respondendo para Ravina. Rabi Yossi Beshita de Rabi Akiva Rabo Amra. Quando Rabi Yossi fala que um líquido impuro impurifica alimentos pela Torá, não é a opinião própria de Rabi Yossi. Rabi Yossi está falando em nome de Rabi Akiva. Veleilos viralei. Porque Rabi Yossi próprio não sustenta assim. Rabi Yossi próprio sustenta que um líquido impuro não impurifica alimentos pela Torá. Vou deixar amanhã, continuo a se estudar com novos conceitos, novos assuntos. Amém.